O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em artigo publicado em seu blog pessoal, explica o papel do Brasil na libertação da Venezuela. O chanceler explica que nos últimos 25 anos, a política externa brasileira participava de um consenso que defendia os regimes socialistas na América Latina e que esse consenso foi rejeitado nas urnas. Sendo assim, não há motivo para insistir na estratégia para as relações exteriores. Pelo contrário, segundo Araújo, é a mudança na política externa brasileira que vem permitindo mudanças profundas na região. Estamos rompendo com a tolerância irresponsável que ajudou a acobertar os crimes do regime chavista-madurista e que continuaria acobertando até hoje se o sistema que vinha governando o Brasil permanecesse no poder, diz Araújo. Ouça o texto do chanceler Ernesto Araújo. A política externa brasileira foi uma política de consenso nos últimos 25 anos porque refletiu um consenso mais amplo, o consenso na base do sistema político que ameaçou sufocar a nação brasileira com a corrupção e a estagnação econômica, a crise moral e o enfraquecimento militar, o apequenamento internacional, o descaso pelos sentimentos do povo brasileiro. Os brasileiros rejeitaram esse consenso nas urnas em outubro de 2018, ao escolher o único candidato que se ergueu contra o sistema. Insistir agora em que esse consenso continue a prevalecer na esfera da política externa, por temor e preguiça, sob o pretexto de manter as tradições, seria trair o povo brasileiro. O consenso na política externa, com sua maturidade e equilíbrio, permitiu ao longo desse período a subida de chaves na Venezuela, o predomínio crescente do bolivarianismo na América do Sul, concebida como um bloco socialista, a consolidação de Chávez e Maduro no poder, a corrosão progressiva de todos os elementos do Estado Democrático de Direito naquele país, sua entrada no Mercosul a ponto de quase destruir o bloco, a deliberada política do regime de Caracas de criar miséria para reforçar o controle sobre a sociedade, tudo isso sob as barbas do nosso consenso. Alguns apoiaram abertamente o chavismo. Outros fingiram que foram contra, mas não fizeram nada de concreto. Aquilo que parecia haver de defesa da democracia na política brasileira para a Venezuela no último governo extinguiu-se completamente entre sorrisos em setembro de 2018, na reunião de Aloysio Nunes com o chanceler de Maduro em Nova York, onde o lado brasileiro aceitou na prática a normalização das relações com a Venezuela sob o pretexto de que é um país com o qual fazemos fronteira. Se permanecesse aquele maravilhoso consenso, não haveria hoje um pingo de esperança para a Venezuela e Maduro estaria firme, sem qualquer receio de perder o poder, sorrindo ao ver as crianças venezuelanas comerem lixo. Eu vi com os meus próprios olhos essas crianças e seus pais nas fronteiras da Colômbia e do Brasil com a Venezuela. Eu ouvi os venezuelanos em Cúcuta gritando "Obrigado, Brasil" e apertei suas mãos. Eu escutei suas vozes rasgadas de esperança gritando "Venezuela Libre" e gritei junto com elas. Eu senti o seu enorme anseio de que agora, finalmente, graças em grande parte ao novo Brasil, os venezuelanos possam recuperar sua pátria e sua dignidade humana, com o fim iminente da ditadura. Eu abracei Juan Guaidó, esse líder destemido que, sob risco de vida, corporifica o sonho de uma nova Venezuela. Vi os índios Pemones que viajaram até Brasília, grande parte do trajeto a pé, e saudaram Guaidó em frente ao Itamaraty e entoaram um cântico por seus parentes massacrados por Maduro. Tudo isso enquanto Rubens Recupero e Fernando Henrique Cardoso escreviam seus artigos espezinhando aquilo que não conhecem, defendendo suas tradições inúteis de retórica vazia e desídia cúmplice. O presidente Bolsonaro e eu estamos, sim, rompendo esse consenso infame. Estamos rompendo com a tolerância irresponsável que ajudou a acobertar os crimes do regime chavista-madurista e que continuaria acobertando até hoje se o sistema que vinha governando o Brasil permanecesse no poder. A esperança de uma nova Venezuela não existiria sem o novo Brasil. A atuação do Brasil no Grupo de Lima em 4 de janeiro, a organização do encontro das forças de oposição em Brasília em 17 de janeiro, a denúncia do genocídio silencioso praticado por Maduro por meio da nota do Itamaraty igualmente a 17 de janeiro, um respaldo ao Tribunal Supremo de Justiça legítimo da Venezuela, que avaliza constitucionalmente o processo, um reconhecimento de Guaidó como presidente encarregado em 23 de janeiro,
Todas essas iniciativas da nova política externa brasileira, que o presidente Bolsonaro me deu a honra de conduzir, foram decisivas para acender a esperança que vi brilhar nos olhos das pessoas de carne e osso e que contagiou toda a região, que colocou a barbárie do regime madurista sob os olhos de todo mundo. Segundo me confidenciou pessoalmente uma grande liderança democrática venezuelana, foram as iniciativas do Brasil que mudaram o jogo e mobilizaram os próprios Estados Unidos a romperem a inércia em que se encontravam até o início de janeiro e a virem colocar seu peso político em favor da transição democrática. Não foi o Brasil que seguiu os Estados Unidos, mas antes o contrário. Quem não acreditar, pergunte aos venezuelanos que lutam por sua pátria e que passarão à história como heróis da liberdade. Perguntem a eles o que acham da política externa de Bolsonaro. Perguntem aos venezuelanos expulsos de seu país pela fome e pela tristeza e que agora sentem-se à beira de poder voltar para casa. Perguntem a eles, e não aos comentaristas de política externa, não aos ex-presidentes e ex-ministros do grande consenso da inação e da mediocridade. Perguntem a eles se me veem como a caricatura de um guerreiro medieval com a cruz de Cristo no peito, da qual, aliás, muito me orgulho, ou simplesmente como um homem que, com todas as suas limitações, está trabalhando para defender a democracia em benefício de toda a região, essa democracia de que os críticos de Bolsonaro tanto falam, mas pela qual nada fazem nunca. Agora vem Fernando Henrique Cardoso com o mais surrado dos artifícios retóricos, a criação de uma falsa dicotomia. Segundo ele, as únicas opções são o prosseguimento do consenso ou a intervenção armada na Venezuela. Não são as únicas. Ao contrário de Fernando Henrique, eu acredito na diplomacia, porque acredito na força da palavra e do espírito humano para mudar a realidade, porque não sou cínico nem materialista, porque acredito no povo brasileiro, esse povo dos grotões que Fernando Henrique abertamente desprezava, assim como desprezava e despreza os eleitores de direita que o fizeram presidente 2 vezes. E acredito que este povo tem em suas mãos um destino imenso capaz de mudar o mundo, começando por ajudar na libertação do povo irmão venezuelano. Nessa libertação, o sentimento de solidariedade humana para com os venezuelanos coincide com o interesse nacional brasileiro. Uma Venezuela eternamente chavista madurista, vivendo do narcotráfico, albergando terroristas de toda estirpe, armando milícias criminosas, financiando crime organizado e movimentos pseudossociais em território brasileiro, expulsando seu próprio povo pela fome e pela doença, essa Venezuela seria uma ameaça permanente e tremenda à segurança do Brasil e dos brasileiros. Fazer algo efetivo a respeito, contribuir para uma Venezuela democrática, é algo que a melhor tradição diplomática brasileira exige e impõe. Estamos restaurando a verdadeira tradição diplomática brasileira, a tradição de um país livre, soberano, orgulhoso de si mesmo, consciente de sua capacidade e de sua responsabilidade de contribuir para o bem da humanidade. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.